Agora travou tudo aqui. Gente, então vamos então falar um pouquinho sobre. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o tempo, tá? Relembrar umas coisas de clima e fazer a nossa última atividade, que é o mapa conceitual, tá? Que fala, só é a última atividade que falta para avaliação, certo? Mas então antes eu vou mostrar para vocês uma coisa, tá? Um mapa muito interativo, bem legal. Compartilhar aqui uma tela então para vocês. Tá aparecendo aí? Não. Não. Não? Silêncio. Né? O senhor saiu. O senhor saiu. Já saiu? Não. Sim. Já era. Não, é bem provável que ele aperte no link pra poder entrar aqui de novo. Tá aí agora? Eu vou esperar, eu não vou sair. E aí, se ele mandar outro link, eu vou Ai, entrar. eu vou sair daqui a pouco. Eu não Você gosto vê, de né? esperar, não. Tá, e se Ai, ele entrar Suelen. aqui? E Nossa, se ele ele entrar no começou link? já. Eu não sou Bora a pessoa de dormir. esperar, Maria Eduarda. Ai, meu Uhum. Deus. Ai. Nossa. Vamos fazer o que a Júlia disse, bora dormir. Que dormir? Eu Queria. não gosto de dormir, meu filho. Tu não gosta de nada, né, Suelen? Gosto de algumas coisas. Não gosto de nada. Eu sei que tu gosta, Suelen. Eu sei. Bum. O microfone tá desligado, Suelen.
Ah, agora foi? Deu. A gente já ia sair já. É, eu não Já iria foi. sair, mas tudo bem. Travou tudo aqui. Fechou todo o Chrome. Tá. Eu ia compartilhar com vocês uma tela. Vamos ver se foi. Será que foi aí? Não, Ah, não foi ainda. não. Tá bem lento. Tá indo agora. Quem não colocou o nome ali, coloca no chat, tá? Por favor. Agora veio o slide. Agora foi só. Agora sim. Então, estão vendo aí o mapinha? Sim. Vocês conseguem ver? Sim. Ele tá com umas coisinhas ali se mexendo, né? É. Então, como a gente pode ver, né? Esse frio todo que tá fazendo agora é graças a essa grande massa de ar desse grande sistema de alta pressão ali que tá em cima aqui do Rio Grande do Sul, né? Como a gente consegue ver. Vocês estão vendo tem uma coisinha aqui e parece que essas linhas estão saindo daqui e indo para longe, ó. Estão se afastando daqui. É como se tivesse o centro desse negócio fosse bem aqui, ó. Porque as linhas estão se afastando, ó. Estão indo para lá, estão indo para outros lugares. Então aqui é como se fosse o centro de um grande sistema de alta pressão. Deixa eu arrumar só aqui esse microfone. Tá, agora foi. Em vermelho, tá? Essa corzinha vermelha tem umas cores mais em vermelho, como a gente pode ver aqui, e tem umas cores mais em azul, né? Não sei se vocês estão vendo isso também. Tá meio que E embaçado. aqui tem uma escala, ó, aqui no cantinho. Que é, esse mapa ele tá mostrando pressão, tá? Então se a gente chegar aqui no ponto, em algum ponto ele vai mostrar a pressão em heliopascais, se eu não me engano. A gente consegue mudar aqui para a medida, né? Milímetros de mercúrio, por exemplo, tá? Professora, a É uma medida imagem tá meio que A embaçada imagem tá pra mim. embaçada. É, Tá bem embaçada. tá bem ruim a imagem. Vamos ver então. Vamos esperar então, acho que deu uma travada. Tá mostrando direitinho os movimentos que o senhor faz no mapa. Só que a imagem tá bem ruim de se ver. Tá bem borrada a imagem. Uhum.
É, tá bem borrada a sua. Tá. Na real, é só para mostrar, né, o que está acontecendo hoje, né, no dia de hoje, com esse frio que a gente que chegou aí, né? Não sei se você lembra semana passada que a gente falou daquelas massas de ar, Uhum. né, que a gente sofre a influência de massas polares, né, que vem lá do polo, e que elas vão bem longe, né, elas vão até lá a Amazônia. Enfim, é mais para mostrar mesmo essa o que está acontecendo aqui. Tá. Enfim, a ideia hoje é a gente fazer o mapa conceitual. Vocês já fizeram isso, né? Em outros momentos, acho que outros profs também estão fazendo, né? Pois é. Pois é, o quê? A gente já fez, ué. Mas não de geografia, né? Não, geografia não. É. Então, a ideia é que a gente faça hoje, relembre algumas coisas, né? Pegue alguns conceitos ali e consiga fazer. Então, vocês lembram que a gente estudou esse ano? Durante esse ano diferente? Algumas coisas eu não me lembro, mas eu acho que eu tenho tudo no caderno. Uhum. Vocês lembram da nossa primeira aula lá que a gente começou a falar do. Eu levei um desenho, né? Uma chargezinha. Que falava sobre a bandeira do Brasil e tal. Me recordo, me recordo. Ah, sim, Ah, que a sim. gente fez uma bandeira. A gente fez Vocês tipo fizeram uma Aham. bandeira. Uhum. Aquilo ali a gente estava falando sobre, né, sobre o Brasil, sobre os imaginários que são construídos e tal, né? A gente viu depois, analisou alguns dados e tal, viu História de Amor e Fúria, né? Aquela animação com a Camila Essa sim eu me Pitanga, recordo Selton bastante. Mello, né? Achei bom, Victor. Dava uma viajada, falava de alguns lugares do Brasil, em alguns contextos históricos. A gente começou depois a ver sobre a questão mais da formação socioespacial do Brasil, né? As matrizes indígenas, né? Os territórios indígenas, as matrizes de origem africana, né? Também os territórios quilombolas, a gente também estudou um pouco. As populações também imigrantes de matriz asiática, europeia também, né? A gente estudou um pouco sobre essa formação social, né? Socioespacial do Brasil, né? Quais são o que forma o povo brasileiro, né? Essa questão mais populacional a gente viu, né? Então vou colocando aqui no chat alguns conceitos, né? Que a gente pode trabalhar nesse mapa. É pra te enviar depois por foto. É, a gente vai começar a fazer agora, mas não, eu acho que não vai dar tempo de concluir, né? Então a gente começa fazendo juntos, assim, mas cada um fazendo o seu, né? E depois vocês podem me enviar. Até quando, senhor? Até amanhã, pode ser? Ah, até amanhã. Tá, né? Pode, Tá mapa é amanhã. fácil. Pode. ótimo. Tá. Então, beleza. Ótimo. A gente falou um pouquinho também sobre a formação territorial do Brasil, né? Aham. Ciclos econômicos, né?
desde os ciclos coloniais. Eu tô escrevendo, não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Tá, escrevendo no chat. Desde os ciclos aqueles coloniais, né? Começando com o pau-brasil, passando pela cana, café, chegando até hoje, né? O ciclo da soja, se a gente pode chamar assim, né? A gente viu um pouquinho da regionalização. A gente viu também aspectos ambientais, né? Do Brasil, como que relevo, um pouquinho de clima, né? Dos tipos de clima, da hidrografia e também da vegetação, certo? Então a gente viu o Brasil assim de vários aspectos, né? Através de várias óticas, de várias lentes, tá? Então você sabe, né, mais ou menos como é que é fazer esse mapa, né? Então a gente começa com um conceito-chave, né? Que eu acho que, não sei se vocês concordam, mas pode ser Brasil. Eu acho que pode ser porque é do Brasil que a gente está falando, né? Então a gente pegou vários aspectos É ali para tudo sobre o analisar. Brasil, na verdade, né? É tudo sobre o Brasil. Exatamente. E, enfim, mapa para mim, eu entendo mapa conceitual como uma forma de organizar, né, as ideias. Não só esses, né? Esses são algumas ideias, né? A gente pode colocar mais coisas. E daí eu acredito que essa forma de organizar o pensamento, de representar as ideias ali no mapa conceitual, ela é muito particular, sabe? Ela é muito. Vai muito do estado da arte de vocês. Então ela depende. Vai depender de como vocês entendem essas coisas, sabe? De como vocês fazem essas ligações. É uma forma para Sim, representar isso. cada um vai interpretar de um jeito, né? É, Aprendendo. é uma forma de representar graficamente, né? Vocês vão representar ali de acordo com o que faz sentido na cabeça de vocês, né? Então eu tenho esse programa aqui, que eu achei ele na internet, que se chama Lucid Chart. Vou compartilhar aqui a tela. E ele é um programa de fazer mapas conceituais, tá? Então vocês peguem aí uma folha, ou pode ser no caderno também, se vocês tiverem uma folha grande assim no caderno, para começar a fazer, beleza? Vamos ver se tá indo aqui. Aqui tá demorando muito. Hum. Então acho que a gente pode. Eu acho que sempre é bom direcionar, né, esses mapas através de perguntas, né? Que perguntas a gente pode responder, né? Como, por exemplo, como que é o clima do Brasil? Ou em qual parte? Como é dividido o Brasil, né? O clima do Brasil eu acho que é subtropical, não é? Não, é É, tropical. na maior parte, né? Mas a gente É, viu que a gente tem tem vários tipos, partes. né? Tá, agora abriu. Então vou compartilhar aqui. Vou começar a fazer um, tá? Vocês não precisam copiar nem nada do tipo, nem essa é a ideia, tá? Eu vou fazer do jeito que eu acho que vai ficar legal, tá? Então, Qual o nome do vocês estão vendo aplicativo? aí? É Lucid Chart. Tá aparecendo aqui, senhor. Vou colocar ali o nome no.
no chat. Mas vocês não precisam usar esse programa, tá? Pode ser no caderno mesmo. Bem colorido, bem. Enfim, do jeito que vocês entenderem que vai ser melhor, tá? Não precisa também muito texto, tá? Aquela coisa, os textos gigantes, tá? Eu acho que não é nem essa a ideia, né? A gente tá fazendo um mapa de conceitos, né? Um mapa conceitual. Acho que a ideia Eu também não já é fiz colocar pelo vários celular textos. um mapa. É Uhum. legal fazer por aí, dá pra botar várias formas. É, Eu exatamente. fiz o esboço no caderno e botei no. Eu vou colocar aqui então. Dá para colocar as caixinhas e colocar os textos. Vou colocar mais no meio aqui. Tá. Então vou colocar aqui Brasil. E vou botar uma corzinha nessa nessa tabela. Vou botar uma fonte mais legal também. Aqui. Vou aumentar um pouquinho também. Tá. Brasil. Então, o que que a gente viu então? Vou puxar uma outra caixinha que eu vou escrever população. Tá lembrando que esse é o meu mapa, tá? Não precisa copiar, tá? Não é para copiar, para vocês fazerem de vocês. Vocês estão fazendo aí? Sim. Sim. Só colocar isso aqui mais retinho. Aqui, vou colocar isso aqui paralelo. Tá. Colocar uma cor aqui. Pode ser um amarelo, sei lá. Passei todas as informações necessárias no grupo da matéria. Ah, tá. Thaísa falou que colocou lá no grupo. Então, Eu as coloquei informações. os tópicos que podem ser abordados, a Uhum. palavra-chave, a data de envio e o nome do aplicativo que o senhor colocou aqui. Ah, tá. Tá ótimo ali. Então vamos pegar aqui, ó, só. Vou colocar aqui população. Só um exemplo, tá? Sor, Oi. a Thaisa perguntou se ela pode passar do caderno, depois ela faz a limpo numa folha. Ela pode fazer no caderno, depois ela pode passar limpo numa folha? Pode sim. Tá bom. Senhor, o Lucas fez uma pergunta pro senhor. Ele perguntou se dá para ele fazer o mapa dele por esse aplicativo também. Pode ser, mas eu acho mais complicado, né? Daí você tem que criar uma conta e tal. Mas pode ser também.
Então, ali vou colocar uma população matriz. Eu não sei se a gente pode chamar assim. Colocar uma população de matriz asiática. É que a gente viu que tem várias pessoas que vieram de várias partes do mundo, né? Teve muita migração japonesa, libanesa, enfim. Alguns povos de matriz europeia, tá? Então vou ligar. Eita, aqui. Só exemplos, tá? Esse programa é fácil porque ele vai mais rápido, né? É. Enfim. Outra coisa que a gente pode pegar pode ser, sei lá, regiões. Posso colocar aqui como colocar como Brasil, forma de organização, regiões, tá? Então, as regiões são uma forma de organizar o Brasil. Beleza? Uhum. Então, vou puxar uma outra caixa aqui. Vou dar uma cor para isso aqui para ficar mais bonito. Pode ser um azul bem forte. Uma cor aqui também para ficar coisas parecidas. Daí vocês podem usar cores, vocês podem fazer bem livre, tá? Enfim, vai ficar assim. Então, Nordeste, Sudeste, Centro, Oeste. Tá, parece que tá meio torto, mas azar. Não sei porque fica tão torto. Mas é isso, tá?
Enfim. Ó, por exemplo, daria para fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui é no baldinho aqui, né? Para colorir, preencher, cor de preenchimento aqui no baldinho. Aqui é a cor da linha e deve ter um outro. Aqui é a cor da fonte também, cor do texto. Dá pra pegar um outro aqui. Vamos ver. Que outra coisa a gente pode botar aqui? Vegetação, pode ser? E daí vocês podem detalhar mais também, né? Por exemplo, povos. Por exemplo, aqui, ó. População nativa, né? População indígena, se vocês quiserem colocar mais coisa também. Etnias, né? Que vocês conhecem. E cada coisa dessas aqui dá para detalhar mais, né? Por exemplo, quem fez o trabalho sobre a região sul, sobre a região nordeste, dá para colocar mais coisas aqui, né? E colocando mais coisas para ir ligando. Enfim. Vou colocar a vegetação aqui, então, só para simular. Botar uma cor. Sor, o Lucas te mandou uma pergunta ali no chat. Ah, tá. Aqui eu tô com a janela aberta aqui. Girar a flecha tem. Se tu puxar de um lado pro outro. Né, eu puxei de um lado pro outro. Então ela foi nesse sentido. Se eu puxasse do outro lado, né, de vegetação para população, ela ia no outro sentido. E também tem como inserir setas aqui, ó. Daí eu posso botar ela no sentido que eu quiser, né? Só virar ela. Posso botar ela no sentido que eu quiser. Posso pegar aqui ela, né? A origem, o final e mudar. Ah, tu já tá fazendo aí. Eu posso botar aqui então aspectos. E daí a gente te envia por e-mail. Pode ser à mão ou no aplicativo. Pode ser como ficar melhor para vocês. Tá. Eu prefiro Tá bom. e-mail, né? Porque o WhatsApp ele perde, né? Por exemplo, Sim. eu não tenho como corrigir hoje, agora. Eu tô corrigindo ainda os trabalhos que vocês mandaram. Lá do dia 30, se for do WhatsApp, daí, sei lá, semana que vem vocês apagam uma foto. Daí se apagar a foto eu não vou conseguir corrigir. Também Então, pode prefiro. dificultar, né? Porque, querendo ou não, é o WhatsApp privado dos professores, né? Aí tem, imagina, todos os alunos mandando mensagem num WhatsApp só. Ficaria um pouquinho complicado. E daí eu peço para vocês também sempre identificarem, né? Não adianta só mandar um e-mail com as Sim. fotos, assim. Fala o E não nome, a mandar. escola, a turma, Sim. nome completinho.
Que eu tive trabalhos que eu descobri só pelo sobrenome, assim. Eu fui catar o sobrenome de quem era, porque senão eu não ia saber. Tinha um e-mail ali, o e-mail da mãe, a pessoa mandou pelo e-mail da mãe, e não mandou o seu nome, nem a turma, nem a escola. Eu também não dou aula nessa escola, acho que nem, os professores dão aula em várias escolas também, então fica bem, bem difícil, bem complicado. Ó, posso juntar aqui clima também, enfim. A cor que não seja tão parecida, nem sei mais que cor usar. Vou botar esse verde aqui. Tá. Tá um vermelho aqui. Daí posso ir detalhando mais essas coisas e tal. Por exemplo, vegetação. Litorânea. Vamos aqui botar uma cor parecida com essa. Não sei como é que vocês fazem nas outras matérias também, tá? Mas daí, pra mim, eu acho que o mapa conceitual, né, ele seria para vocês estudarem, né, para prova. No caso, como a gente não Sim. vai ter prova, eu acho que esses esquemas mais elaborados assim e menos texto eu acho melhor, tá? Mas daí vai de vocês também, como vocês escolheriam para estudar. Sor, Oi. o Lucas mandou a seguinte pergunta. Sor, tem que responder algo ou só deixar assim? Como assim responder algo? Eu acho, tipo, elaborar uma pergunta no mapa. Então, o mapa, na realidade, vocês estão respondendo perguntas, né? Com isso. O próprio mapa já é uma resposta de várias perguntas, né? Por exemplo, que tipos de vegetação tem no Brasil? Ou como elas são formadas? Ou a gente está sempre respondendo perguntas, né? Não tem uma pergunta específica, assim. A Ele gente tem colocou um. ali, ó, botar dentro dos quadros. Como assim? Entendi. Eu tô vendo ali, mas eu não entendi. Eu também não entendi muito bem. Tá. Tipo assim, Sor, acho que ele quis dizer, tipo, população, fazer aqueles tópicos do Sim, que é a população, entendeu? Acho que é aham. isso que ele quis dizer.
Ah, sim, pode ser também. É isso que Eu eu tô acho que falando. quanto mais completo, vai ser melhor, assim, pra vocês. Então, tipo, esse aqui que eu tô fazendo, por exemplo, a vegetação. Eu tô botando aqui. Se tu quiser botar uma imagem, por exemplo, alguma coisa assim, tu diz? Pode ser também. É, daria pra eu colocar uma imagem. Seria, seria mais bacana, assim. Eu poderia especificar muito mais, né? Por exemplo, dentro de litorânea, eu poderia botar aqui aquelas outras que a gente viu, né? Vou botar uma cor mais fraca para destacar. Por exemplo, tem as restingas, né? Que é um tipo de vegetação litorânea. E tem a mangue, né? Eu poderia ir destacando, né? Ou colocando uma imagem do mangue, ou fazendo um desenho também. Eu acho que é bem livre, assim, tá? Só não sei se aqui tem como colocar uma imagem. Ali ó, tem como importar um arquivo, então dá. Usar aqui uma imagem no Google. Vou tentar importar ela. Vocês não. Vocês têm prática assim com computador, essas coisas? Eu tenho. Eu não tenho. Tem? Mais ou menos. Eu Não vou tenho ganhar um nem notebook, computador. mas eu nunca mexi. Eu só mexia no da minha mãe, mas pra jogar joguinho. Aham. Eu faço num aplicativo que eu tenho no celular, os meus mapas, né? Ah, eu vejo que isso é uma coisa bem geracional, assim. Por exemplo, eu acho que a geração de vocês, o dispositivo é diferente, assim, é mais o celular, é mais o dispositivo Sim. menor e tal. Eu tenho acesso, né, computador, essas coisas. Só que essas coisas tipo mapa conceitual, essas coisas, eu prefiro sempre fazer à mão, né? É, pode Trabalho, ser. essas coisas, eu não gosto muito de imprimir. Essas coisas eu prefiro É, eu fazer prefiro sempre fazer mais a à mão mão. também. Prefiro Uhum. fazer à mão. Bem melhor fazer a mão. Eu Porque eu tô posso fazendo aqui só acrescentar pra. palavras, mais algumas coisas, Uhum. que muitas das vezes não daria pra botar se fosse um trabalho pra imprimir. Sim. Aí eu prefiro sempre fazer à mão todos os meus trabalhos, mapa conceitual, trabalho de pesquisa, essas coisas. É, faz sentido. Eu tô fazendo aqui mais pra mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, coloquei uma imagem aqui, ó. Dependendo de cada pessoa também, né? Por exemplo, colocar uma imagem talvez ajude, sabe? Sim. Porque cada um tem um tipo de memória também, de visualização, de Uhum. forma de gravar as informações, né? Então, alguns vão ter mais visual, alguns mais textual, algum mais lógica, matemática, enfim. A Cada um única coisa tem. que complica em trabalhos feitos à mão são a questão de colocar imagens. É a Uhum. única coisa que dá Sim, uma pois pequena é, pois é. complicação nos trabalhos feitos à mão.
Mas dá pra Porque colocar, desenhar, né? Se tu quiser. sim, Ah, mas é que desenho esse desenho não sei é muito uma mão. certo. É, Uhum. É, fazer um esqueminha, mas é isso, mais ou menos isso. sim. Ficou meio incompleto, mas foi o que eu fiz aqui. Não quer dizer que tá certo, tá? Não quer dizer que vocês precisem copiar isso. Mas foi um esqueminha ali, resumindo algumas coisas, tá? Certo? Daí teria várias outras possibilidades de coisas para eu colocar aqui, o relevo. Eu poderia separar, então, aqui em aspectos sociais, por exemplo. Daí população seria um deles, né? Por exemplo, né? Sei lá, daí eu posso fazer um monte de coisa. Aspectos sociais, daí eu poderia colocar, além de população, sei lá, urbanização, né? Indústria, poderia colocar mais outras coisas aqui além da população, né? Ciclos econômicos, eu também Vamos coloquei. dizer que isto é só um esboço, né? É um esboço, Sim. exatamente. Vamos se dizer que isso é uma demonstração de como a gente pode fazer nosso mapa. Uhum, exatamente. Tá? Apesar de ciclo econômico, também quando a gente vai falar de Brasil, né, eles estão muito relacionados com o ambiente, né? Sim, Então eles também têm, porque eles dependeram também muito da questão ambiental, né? Por exemplo, a exploração do pau-brasil é porque tinha a floresta tropical ali, né? A Mata Atlântica, sim. né? A exploração, sei lá, da cana-de-açúcar é por causa do clima, né? Esteve relacionado, né? Com o clima que possibilitou ali o cultivo daquele tipo de planta, né? Tá tudo relacionado. Eu acho Mas que talvez para ilustrar seja mais interessante sim. desse jeito. Uhum. Eu acho que, querendo ou não, o Brasil, ele é um dos mais, como é que eu posso dizer, mais famoso, vamos dizer, em questão de vegetação, É. vamos dizer. Uhum. Porque que nem a Amazônia. A Amazônia, nossa, né? Só que aí vão cortando as árvores, essas coisas. Então, que nem eu tava vendo, tem gente que vem lá do outro lado do mundo para querer defender a Amazônia, para que não aconteça mais o desmatamento lá. Uhum. É. O Brasil é uma vocação, né? Uma função que vem lá desde o período colonial, que é Sim, produtor de produtos primários, produtor de alimentos, né? Mas também tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa em aham. jogo, certo? Então, acho que a gente até passou 5 minutinhos, tá? Eu vou encerrar a gravação, que daí